Quando nós falamos sobre crédito rural para o produtor rural, de fato, existe uma complexidade significativamente maior do que o crédito urbano usual. Então, dar crédito para o produtor é muito diferente de dar crédito para uma indústria, para uma padaria. Começa pelo fato de que o produtor rural ele é de difícil acesso, ele é não digitalizado muitas vezes, ele usa o celular naturalmente, mas ele usa o celular quando ele tem sinal, e não faz parte do cotidiano, não faz parte da gestão dele. Então, acessar o produtor rural no campo, pequeno e médio particularmente, é extremamente desafiador para instituições financeiras ou para quem quiser financiá-lo. Além da questão do acesso, a gente também tem a questão da precificação, entendimento do risco. Quando a gente fala sobre uma indústria ou sobre uma padaria também, por exemplo, essas empresas, elas são PJs, elas são pessoas jurídicas com demonstrativos financeiros que permitem entender muito bem a saúde financeira daquela empresa. Quando a gente fala do produtor rural, particularmente do pequeno e médio, ele atua como uma pessoa física, ou seja, ele está gerando todos os seus insumos de safra, todo o seu maquinário, toda a sua operação em cima do seu CPF. Isso adiciona uma camada de complexidade tremenda para instituições financeiras que estão habituadas a dar crédito de uma certa forma e precisam se adequar à realidade do agronegócio. Outra componente, além do acesso e da precificação do crédito, é também a cobrança. A estrutura de garantias que geralmente é oferecida no campo é muitas vezes inapetente, pouco apetitosa, na verdade, para bancos ou para financeiras. Por quê? Porque são garantias muito pouco líquidas e que demandam um esforço de execução não trivial. Se a gente pega uma fazenda no interior do Mato Grosso, não é trivial vendê-la. É muito diferente de vender um imóvel em São Paulo. E, por outro lado, se a gente tem uma produção agrícola em garantia, um maquinário, aquele bem, aquele ativo, ele pode ser rapidamente desviado. Então, a garantia é muito menos eficaz. Então, a garantia, ela acaba sendo uma complexidade adicional dentro da agricultura, quando você vai conceder crédito. E, por último, naturalmente, a gente tem uma componente externa, que são diversos fatores que influenciam tremendamente na saúde financeira do produtor e que são de difícil precificação na hora de conceder um crédito. Exemplos: o próprio dólar, o preço da soja, o preço do milho, o preço do fertilizante, o preço do frete, tudo isso acaba se compondo de forma a dificultar a precificação de risco de longo prazo. Então, essas quatro componentes, elas acabam se somando para tornar o crédito no agro extremamente desafiador. Agora, em questão de oportunidade, tudo isso que eu comentei é dificuldade, mas a outra face da moeda é que o produtor ele é extremamente desassistido do ponto de vista de crédito, justamente por conta dessas dificuldades. Então, quem conseguir resolver de uma maneira sustentável no longo prazo esse problema, vai conseguir levar muito valor para o nosso campo. Então, quando a gente fala de crédito na agricultura, a gente está falando do motor da agricultura, na verdade. O produtor, ele financia grande parte dos seus insumos, ele financia seu maquinário, ele financia o armazém que, porventura, ele coloca na fazenda. E existem financiamentos dos quais o produtor nem sequer tem capacidade de tomar hoje. Então, exemplos: renovação de pastagem ou aquisição de terras. Tudo isso acaba se compondo, de forma geral, uma oportunidade no mercado extremamente grande, extremamente desassistido e que precisa ser desenvolvido para que a agricultura brasileira continue também se desenvolvendo. O Plano Safra ele é feito anualmente. Nos últimos anos ele tem vindo com um pouco de atraso, justamente porque o governo tem tentado fazer muito com o pouco disponível. No último ano, foram 178 bilhões de reais disponibilizados para comercialização e custeio, ou seja, para aquisição de insumos para o giro da safra de fato, e foram disponibilizados 174 bilhões de reais para investimento, ou seja, CAPEX, que é usado para aumentar a produtividade da lavoura. Pensem, por exemplo, maquinário, e a gente tem maquinário, irrigação ou mesmo armazenagem estática.
O agro brasileiro hoje é o que é por conta das políticas públicas que foram desenvolvidas desde 64. O Sistema Nacional de Crédito Rural é justamente isso. É uma política pública de sucesso que permitiu que a agricultura brasileira se expandisse de uma subsistência do sul do país para esse colosso que é hoje no Cerrado, no norte do país. E essa política pública de crédito rural subsidiado, ela serviu durante muito tempo ao seu propósito. Isso mudou. Então, agora simplesmente o crédito subsidiado não é mais suficiente para a agricultura brasileira. A política pública mais inteligente dos últimos anos foi a mudança da ênfase do crédito para o seguro. Então, isso é uma tendência que nós vemos também em alguns outros países, que é uma maneira melhor de alavancar o capital disponível para o governo. Um dos fatores de risco com os quais financiadores não estão acostumados é justamente a questão do clima. O financiador ele não entende, e é muito difícil de fazer entender, inclusive, que ele pode ter que rolar uma dívida caso o produtor não consiga plantar ou que ele perca toda aquela lavoura. E a contrapartida para isso é justamente o seguro. Se, por exemplo, o produtor ele está segurado, o financiador vai ter muito mais conforto de fornecer crédito para ele, porque ele já consegue fatorar para fora da equação essa componente climática do pagamento, do não pagamento por conta de uma quebra de safra. Por que isso é muito importante? Porque os recursos disponíveis hoje para o governo, tanto pela complexidade da situação fiscal, quanto pelo tamanho do agro, acabam dificultando que o governo atenda toda a necessidade de crédito com subsídio para a agricultura. O agro brasileiro, é o que é por conta do subsídio que foi fornecido desde aquela época, mas ele se tornou muito maior do que o subsídio consegue atender. Então, a maneira mais inteligente que está sendo feita hoje, inclusive, é atender o pequeno produtor por meio do crédito rural subsidiado, crédito realmente barato, e tentar alavancar o capital do governo, o capital restante do governo, por meio do seguro para os demais produtores. Então, eu diria que, dada a situação fiscal do país, dada a complexidade da situação brasileira, a gente está muito bem servido de políticas públicas. Bernardo, é possível mensurar como seria o agronegócio brasileiro sem o crédito rural? Não é possível mensurar, mas certamente possível conjecturar. Ele continuaria sendo uma agricultura de subsistência, particularmente no sul do país. A agricultura no mundo, a agricultura tropical, não teria se desenvolvido tanto quanto se desenvolveu. A agricultura tropical é uma criação brasileira. Nós avançamos sobre o cerrado, nós criamos cultivares que até então eram inexistentes. Nós fecundamos o chão desse cerrado infértil 3 vezes por ano com uma produtividade inimaginável. Isso tudo foi feito por meio de uma política pública do crédito rural subsidiado. É possível dizer que, com uma certa probabilidade, isso tudo não aconteceria e o Brasil continuaria tendo dependência externa para alimentar sua população e, na verdade, não estaria, como faz hoje, alimentando o mundo. Mas, novamente, isso é uma conjectura.